Vamos lá. Vamos lá, então. Boa noite a todos. Vamos dar início, então, hoje ao segundo capítulo do livro Missionários da Luz, um capítulo intitulado A Epífise. Tá ela aí. Então, vamos lá, devagarinho, né? A gente vai refletindo aqui sobre esses ensinamentos, né, gente? Esse livro, ele né, desde o seu lançamento, né, em 45, ele vem sendo estudado, né, claro. Mas esse conteúdo que está falando aqui, principalmente no primeiro capítulo e no segundo capítulo, né, mais especificamente esse segundo capítulo que a gente vai começar, ele é um tema que foi um tema de estudo muito avançado depois do lançamento do livro, né? Até o lançamento desse livro, essa glândula ela não tinha, né, no conhecimento do científico, né, nosso humano, ela não tinha assim né, a ciência não tinha um conhecimento, era um conhecimento muito pequeno, né, sobre a sua função, né? E isso foi ao longo do tempo ele foi, né, a ciência foi estudando, foi descobrindo mais questões, né, e saiu até um artigo numa revista científica bem renomada, de que, né, essa obra antecipou em 60 anos algumas descobertas, né, citou, né, funções da epífise que antecederem 60 anos, né, e mais uma quantidade enorme, né, de estudos que vêm sendo desenvolvidos, e com certeza estudos que serão desenvolvidos ainda para frente, né? Então, é muito interessante a gente ver a forma que o André Luiz coloca as explicações. Não é uma forma, não é uma linguagem tecnicista demais, científica demais, ele traz uma linguagem mais simplificada, né? Dentro, né, gente, é claro, dos termos científicos, né? Ele traz uma linguagem mais palatável para a gente, né? E essa narrativa né, interessante que ele faz, né, ela está nas suas entrelinhas ali recheadas de informações que nós, né, como humanidade aqui, principalmente a nossa ciência, né, a gente tem um longo caminho ainda a percorrer, né? Então, são informações que vêm se confirmando ao longo do tempo, né? Essa nota que eu queria trazer aqui antes do início desse estudo aqui desse capítulo. Então, são antecipações científicas que a cada descoberta, né, elas vão se confirmando, né? É muito rico isso, muito interessante. Mas vamos lá. Capítulo 2, a epífise. Enquanto nosso companheiro se aproveitava da organização mediúnica, vali-me das forças magnéticas que o instrutor me fornecera para fixar a máxima atenção no médium. Então, gente, terminou o capítulo anterior, né? O Alexandre, desculpe, né? Auxiliando ali, né, a comunicação entre o Calisto, né, o espírito comunicante, e o único médium ali dos 18 integrantes dessa reunião ali que estava apto a receber uma mensagem, né, que tinha condições, né, de afinidade para receber uma psicografia. E o André Luiz, aproveitando, né, esse influxo magnético que ele recebeu do Alexandre, né, para ampliar suas possibilidades, né, visuais, ele aproveitou e continuou, né, nessa análise que ele já estava fazendo, né? Como o Alexandre estava ali, né, em trabalho ativo junto com o médium, né, para auxiliar a comunicação, o André Luiz ele aproveitou esse momento para fazer, né, as suas análises de espírito perquiridor, né, espírito cientista, né, que ele tem como característica muito marcante. Quanto mais lhe notava as singularidades do cérebro, isso ele fixando, né, a atenção no médium, né, mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber.
a glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante e, em derredor, seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes. Então, gente, ele fez essa introdução, né, dessa observação, ele observou o médium, né, o aparelho mediúnico como um todo, ele fez essa análise ampla, né, e o que chamou mais atenção ali, né, no mecanismo foi mais a parte do cérebro do médium, né? Então ele percebeu e, né, inclusive, né, na epífise, a gente viu nos estudos passados, né, sobre ela, essa glândula se transformando ali num núcleo radiante, como ele está colocando, né, e até formando, né, uma projeção, né, dos seus raios ali, formando até como se fosse um lótus, né? Eu até trouxe aqui a figura para a gente ter uma ideia, né, dessa formação luminosa, né, no entorno dessa glândula. Glândula essa, né, que dá aqui o tema central aqui do capítulo. Examinei atentamente os demais encarnados. Em todos eles, a glândula apresentava notas de luminosidade, mas em nenhum brilhava como no intermediário em serviço. E a gente percebeu antes, né, pela descrição, né, que os outros integrantes da reunião, né, não estavam numa condição vibratória né, tão boa quanto esse médium aí que estava psicografando, né? Daí essa consequência dessa observação, né? Nele, e principalmente porque ele estava, né, afinizado ali com o espírito comunicante, recebendo também o influxo, né, do Alexandre, ele estava apresentando ali essa luminosidade da glândula pineal dele se apresentava de forma mais intensa. Sobre o núcleo, semelhante agora à flor resplandecente, caía luzes suaves de mais alto, reconhecendo eu que ali se encontravam em jogo vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim. E olha que interessante, né? O André Luiz ali nessa ocasião, ele só está percebendo essas luzes caindo de mais alto por conta do auxílio magnético que ele recebeu do Alexandre. Mostrando, né, gente, que não basta desencarnar que a gente, né, teremos acesso a todos o funcionamento, todos os fenômenos do plano espiritual. Tudo é proporcional, né, com a nossa capacidade vibratória. E ele percebendo, ele até fala aqui, né, reconhecendo que encontrava em jogo vibrações delicadíssimas, né? Então, né, as zonas, né, superiores da espiritualidade, né, enviando ali, né, os seus recursos, né, o seu manancial ali para os irmãos em serviço. A gente viu isso no livro Os Mensageiros com a Ismália, né, lá no posto de socorro, a turma fazendo a prece de intercessão ali para aqueles irmãos, né, aqueles desencarnados que estavam ali em situação de sono. Foi algo muito parecido, né, só que nessa ocasião todos, né, pelo menos, né, a maioria ali, ou pelo menos, né, o André Luiz, que está sendo o nosso parâmetro, ele conseguia, né, perceber, né, essa chuva, né, que entre aspas, né, que caía em todos, né, e passavam por todos ali e se modificavam de acordo com né, a capacidade, de acordo com o desenvolvimento e a evolução espiritual de cada um. Estudar a função da epífise nos meus apagados serviços de médico terrestre. Então, né, ele chamou a atenção do André Luiz na questão da epífise, né? Ele já tinha conhecimento prévio como médico, como fisiologista que ele foi, né? Ele já tinha uma função, uma informação, ele já tinha um estudo prévio, né, sobre a epífise, e ele estava vendo agora, né, algo totalmente novo, né, para ele.
Segundo os orientadores clássicos, circunscreviam-se suas atribuições ao controle sexual no período infantil. Não passava de velador dos instintos, até que as rodas da experiência sexual pudessem deslizar com regularidade pelos caminhos da vida humana. Depois decrescia em força, relaxava-se, quase desaparecia, para que as glândulas genitais a sucedessem no campo da energia plena. Minhas observações ali, entretanto, contrastavam com as definições nos círculos oficiais. E até, gente, a publicação, né, dessa obra, o conhecimento sobre essa glândula, ele era bem restrito também mesmo, né? Eu fiz uma pesquisa para tentar ver o tanto que isso foi significativo. Esse livro foi publicado em 1945. Né? Na década de 50, né, de 1950 até 1960, foram publicados cerca de 10 mil artigos científicos sobre a glândula pineal. Nos tempos atuais, são mais de 100 mil. É uma quantidade imensa, né? Para uma glândula que até, né, quando o André Luiz, né, estudou, início do século XX, né, pela cronologia aqui, né, da obra, e, né, a informação que se tinha, como ele descreveu aqui, né, o controle sexual no período infantil. Então, ele era o quê? Um velador dos instintos. A glândula, ela funcionava como um potencial latente que ficava ali, né, esperando a época, né, da puberdade, a época, né, da modificação corporal, né, da nossa encarnação, e dentro dessa transformação da puberdade, né, ela, como veladora, ela transferia, ela passava, né, ela decrescia em força para aparecer, né, as glândulas genitais, né, nessa transição. E depois disso, né, ela perdia sua atuação, ela relaxava e quase desaparecia. Ela ficava ali como se fosse uma glândula coadjuvante. Então, isso era, né, no tempo ali, né, do André Luiz encarnado, né, nos seus estudos, o conhecimento que se tinha nessa época era basicamente isso aqui. Só que, como o André Luiz está falando, né, a observação dele era diferente. E a gente vai ver quão diferente que foi, né, essa observação, as explicações. Muito interessante. Vamos lá. Como recurso de quem ignora esperar pelo conhecimento alheio, aguardei Alexandre para elucidar-me, findo o serviço ativo. Então ele ficou ali analisando e ficou curioso, né, para saber, e esperando Alexandre terminar, né, o auxílio ali para a comunicação, para a psicografia, né, para aí sim ter com ele, né, algumas informações a respeito. Passados alguns minutos, o generoso mentor acercava-se de mim. Não esperou que me explicasse. Olha como é que é, né, gente? Quando a capacidade de elevação espiritual ela é adiantada, né, e a gente vai entender melhor, né, durante essa obra toda, o Alexandre, né, ele vai ser o instrutor aqui do André Luiz, das explicações, ele vai estar acompanhando o André Luiz e sendo ali uma espécie de mentor, né? E ele, né, de uma hierarquia espiritual muito avançada, e a gente vai perceber isso durante a própria obra, né? Então ele já percebeu, né, já sabia ali o que André Luiz já estava, né, a sua curiosidade no que ele ia falar, né? E já foi no ponto lá a fala dele. Olha. Conheço-lhe a perplexidade, falou. Também passei pela mesma surpresa no outro tempo. A epífise é agora uma revelação para você.
Sem dúvida, acrescentei. Então, foi direto ao tema, né, gente? Aí o Alexandre, né? Não se trata de órgão morto, segundo velhas suposições, prosseguiu ele. Né? Morto no sentido, sim, né, gente? Igual o André Luiz explicou, né? Morto no sentido de cumpriu a sua função, né? De veladora dos instintos ali, até que numa fase, né, de vida, esses instintos, né, afloravam, né, na fase da puberdade, e ali ela se apagava, né, e se tornava algo meramente como se tivesse cumprido a sua missão. Né? Só que não, né? Olha só, o Alexandre continua explicando, olha. É a glândula da vida mental. A gente viu o sistema, né, sistema endócrino, a gente viu algumas glândulas, né? E cada uma com sua função, né? Cada glândula ali exercendo uma função, né? Fabricando hormônios, né? Enfim, fazendo as suas funções, né? E essa revelação, gente, né? Ela, para a época, ela é totalmente inovadora, avançada no tempo, né? Para ele falar, é a glândula da vida mental, né? Isso, quando foi publicado o livro, né? Não se... Era um absurdo isso, era algo assim, bem... um ponto totalmente fora da curva. Né? A ciência terrestre, na época dessa publicação, ela descartaria isso aqui veementemente. Né? E tem aspectos aqui ainda, né, que são trazidos pelo Alexandre, que ainda, né, a ciência ainda ela não vai aceitar e vai achar um absurdo também. Né? Esperemos lá na frente, né, para as pesquisas novas confirmarem ou não, né, ou refutar, né? Então vamos seguir, olha. É a glândula da vida mental. Esse ponto, gente, ele é fundamental. É um ponto que ele dá o tom, né, do conteúdo, do ponto central, do tema central de todo esse capítulo. Guardemos isso. É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras e, em seguida, continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Então, ele está corroborando com a ciência que tinha até a época, né? Ela acorda no organismo do homem. Gente, leia-se homem aqui, ser humano, tá? Homem é uma palavra, né, a mais, uma palavra que determina, da língua portuguesa, que determina, né, o ser humano. Né? Não é homem aí do gênero masculino. Né? Isso aí é bem... a gente não precisa nem falar, né, gente? Isso é da língua portuguesa, mas vamos reforçar aqui, porque é algo bem usual aqui na série inteira. Né, gente? Quando fala assim, né, se refere ao ser humano. Né? Então, está de acordo. Né? Na puberdade, acorda ali as forças criadoras. Né? Mas, em seguida, continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos. O mais avançado laboratório. Por isso que ele fala que é a glândula da vida mental. E ele vai explicar isso no capítulo. O neurologista comum não a conhece bem. O psiquiatra devassar-lhe-á mais tarde os segredos. Os psicólogos vulgares ignoram-na. Vulgares aí também, gente, é o termo, né, para os comuns, né? Os psicólogos comuns, né, desconhecem, né, assim, né, não conhecem a sua função de forma plena. Né? Até aqui, né, gente, né, teria que, até na obra, né, esse conhecimento ele veio, né, com essa análise do plano espiritual também. Né? Tudo a seu tempo, né, gente? Né? Tudo um processo, né, bonito, né, de pesquisa,
de desenvolvimento, né, de descobertas, de melhoria, né, que cabe a nós, né? Então, olha que interessante. Eu peguei isso aqui para a gente ter já refletir sobre o que ele falou, né? Então, a glândula da vida mental está lá, né, como se fosse na parte quase, basicamente, mais central ali da nossa caixa craniana, né? Tá ali. Acorda em nós, né, na puberdade, as forças criadoras. Né? Através do quê? Né? Do desenvolvimento das glândulas sexuais, né? E daí vem toda essa fase tão conflitante, tão conturbada, né? Que é a pré-adolescência com o início da adolescência, né? Acordando ali as forças criadoras, né? Criadoras do quê? Né? Não só das glândulas sexuais, mas, né, voltando várias experiências psíquicas também. A gente vai ver isso aqui ao longo do estudo desse capítulo. Então, para a gente ter, né, uma base para ter uma conexão mais interessante do todo, eu peguei aqui o estudo no livro Evolução em Dois Mundos sobre os nossos centros de força. Né? Então, a epífise, né, a glândula ali que está, né, no centro do nosso cérebro, com as demais glândulas, né, do corpo, e, né, essa primeira função que ela faz, né, acordando no nosso organismo as forças criadoras. Olha que legal. Oi, sim, claro. Não. É porque eu não estava vendo o seu slide, então eu achei que ninguém estava vendo. Conseguiu ver agora? Mas só deu uma piscada. Mas agora, nesse momento, você consegue ver? Não. Não? Então vamos fazer o seguinte. Será que sou só eu? Para mim está normal. Está normal? Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar aqui o compartilhamento, volto a compartilhar. Geralmente isso aí funciona. Ok? Conseguiu? Não estou vendo. Deixa eu abrir a câmera aqui também para ver se... Não. É só eu, então. Então deixa. Depois eu olho com você com mais calma, você manda para mim só. Eu estava tentando acompanhar, né? Mas se aí eu vi, a gente está todo mundo vendo alguma coisa que eu não estou vendo. Tá bom, pode ficar tranquilo que eu vou. Dá um clique nessa parte preta Que preta? Da tela. Quando tem o texto, as laterais são pretas. Dá um clique nessa parte preta, costuma voltar. Espera aí. Ó, a experiência da Eliana aí. Não, mas eu não consegui, não. Mas não tem problema, eu vou acompanhando aqui, depois eu entro de novo, que ele está gravando, né, e olho melhor. Mas estou entendendo. Jóia. Tá? Bom que você deu sinal de vida aí, que nós vamos precisar de você agora. Sério mesmo. Mas, então, vamos lá, gente. Glândula da vida mental... E ela está ligada, né, uma função, né, primordial dela ali, uma primeira função que ela exerce na puberdade, né, acordar as forças criadoras em nós. Então, peguei no livro do Evolução em Dois Mundos para a gente ver a relação interessante que tem entre elas, né, do centro coronário até o centro genésico. Né? Então, essa ponte está aí, ó, do coronário, né, até o genésico, coronário frontal, né, até o genésico, que a gente vai ver aqui, olha que interessante. É assim que, regendo a atividade funcional dos órgãos relacionados pela fisiologia terrena, nele identificamos o centro coronário, instalado na região central do cérebro, sede da mente, centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada nas cintas de aprendizado que lhe corresponde no abrigo planetário. Então, tá aí, gente, o centro coronário, né,
comandando, né, recebendo esses estímulos do plano superior, e ele está instalado justamente na região central do cérebro, sede da mente. Olha como é que está tudo interligado, né? E a glândula pineal, né, não pode ser uma coincidência, né, ela está justamente aí nesse ponto, né? Pessoal, só um minutinho, eu vou só fechar uma porta aqui por conta desse alarme. Oi, gente. Oi. Consegui, viu? Ah, joia. Apareceu sozinho aqui, tá? Bacana. Então, gente, o centro coronário, ele está ali, na região central do cérebro, recebendo esses estímulos do plano superior, né? Sede da mente, leia-se mente aí, gente, aquela centelha que o André Luiz descreve, né? Já descreveu no final dos Mensageiros, descreveu aqui no primeiro capítulo, né? Essa mente que ela não está nem no perispírito, nem no corpo físico, né? Ela dissociada ali dos cérebros, né? Perispiritual e do corpo físico, né? Tá ali, coronário, né? E olha só, o centro coronário supervisiona ainda os outros centros vitais que lhe obedecem um impulso procedente do espírito. Vamos guardar isso aqui muito bem, porque está totalmente ligado com a explicação que o Alexandre vai dar sobre a epífise. Então, o centro coronário supervisiona os outros centros vitais, todos os outros ali, o frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico. Todos eles lhe obedecem ao impulso que é procedente de quem? Do espírito, de nós, né? Procedente, né, do nosso eu pensante, vamos colocar assim, né, uma entidade aí que está fora né, que está fora da matéria, né, do espírito em si, né, que sobreviverá, né, e que permanecerá, né, sempre, independente da condição onde estivermos. Beleza? Então, olha lá as glândulas, né? A pineal está ali, olha, a letrinha A, né? Isso aí está em 2D do desenho, mas ela fica no centro mesmo, no centro da caixa craniana. Então, desses centros secundários, né? Então, a gente tem o centro coronário como o que comanda, né? Ele está aqui, né? Ele é o que comanda, e os outros todos são secundários que lhe obedecem o comando. Desses centros secundários, entrelaçados no perispírito e, consequentemente, no corpo físico, por redes plexiformes. Esse plexiforme, gente, são plexos. Plexos são terminações nervosas aonde justamente esses discos dos centros de força estão. Vem disso. Destacamos o centro cerebral contíguo ao coronário, com influência decisiva sobre os demais, governando o córtex encefálico na sustentação dos sentidos, marcando a atividade das glândulas endócrinas. Ah lá, todas as glândulas endócrinas está aí, ó, da A até H. E administrando o sistema nervoso, em toda a sua organização, coordenação, atividade e mecanismo, desde os neurônios sensitivos até as células efetoras. E desculpem, fugiu aqui. O sistema nervoso, né, ele está totalmente ligado às nossas sensações. E olha que interessante isso, né? É a parte ali de comunicação das nossas sensações, né, que ligam a uma parte central nossa em que o espírito recebe todo esse tipo de estímulo, sensação, né, que é visual, que é olfato, enfim, que é tudo, né, do campo das sensações. E, por último, olha que interessante, e o centro genésico
guiando a modelagem de novas formas entre os homens, ou o estabelecimento de estímulos criadores, com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as almas. Então, gente, o centro genésico, que está totalmente ligado ali, né, à letra H, né, as gônadas, ovários e testículos, né, assim, as glândulas sexuais, né, respectivas, ela não está só ligada à questão da reprodução. Né? É a questão do estímulo, sabe, de inspiração, de criação, criatividade, né? E ele cita aqui também no trabalho, associação, né, entre pessoas, entre grupos. Então, é muito perceptível quando a gente vê, né, principalmente quem lida com arte, né, quando essa questão, né, do sentimento ligado à questão sexual, quando ela está em desarmonia, está em perturbação, isso se materializa, isso se transfere, né, na sua produção diretamente. E ao contrário também, né, quando a pessoa está em harmonia, está bem, está realizada, está feliz, né, o seu estímulo para a vida em si, né, e a sua criatividade também, ela fica, né, mais ligada com as questões de beleza e de espiritualidade superior. Tão interessante, né? Olha a ligação. Então, a glândula pineal como pineal ali, gente, epífise, é o mesmo nome para a mesma glândula, tá? Às vezes a gente vê um nome ou outro, mas é a mesma glândula, tá? Quando o Alexandre está falando que é a glândula, né, da vida mental, é porque ela está ligada justamente com todas essas questões da nossa vida que a gente está vendo aqui nos centros de força. E os centros de força estão ligados com as glândulas também, olha que interessante, né? A letra C ali com o laríngeo, né? A tireoide, né? O timo, né? O plexo solar, a questão, né? Aqui, né? Cardíaco, esplênico, gástrico, né? Então, está totalmente ligado. E a glândula pineal em si, né? Acordando, né? Na nossa puberdade, né? Esse centro genésico. E ele vai trazer não só essas questões, como questões psíquicas, que a gente vai estudar agora. Se quiserem perguntar, fiquem à vontade, tá? Ô Luiz, sim, eu acho assim, muito interessante essa parte que você tocou, porque quando a gente fala da criatividade, a gente pensa muito na parte artística. Então, onde eu trabalho, pacientes psiquiátricos, eles realmente é como se eles desabafassem através da escrita, da escrita, do desenho, porque o desenho não precisa explicar, não precisa escrever, não precisa falar, porque o sentimento que as pessoas têm é muito difícil, né, de ser descrito. Hoje, nós adultos sabemos o que é uma raiva, o que é um tédio, mas a criança não sabe, e eles, no processo de uma crise, né, também não conseguem identificar. Então, pelo desenho, pela arte, de um modo geral, sai. A gente tem alguns desenhos que a gente não poderia introduzir agora, mas que seriam, que mostram algumas tentativas de determinados atos contra a própria vida, ou de ações que aconteceram na família, e que eles retratam naquele momento, em que esses pacientes estão, assim, em delírio. Assim como a gente pode ler a vida de Van Gogh, né, que sofreu demais também,
Agora, o que vem para... Por que eu estou falando isso? Não só para falar do paciente psiquiátrico, mas que esse campo da criatividade, que foi falado aí, ele também se dá com todas nós, que vamos para a cozinha e fazemos um café para aquele amigo, um mingauzinho para o neném, uma sobremesa caprichada, porque entra aí toda uma criatividade, porque nós estamos no estado de equilíbrio. Fazer um bordado, preparar um bolo... Achar até uma solução para um problema no trabalho, sabe? Né? Criatividade, né? Aplica em tudo, né? Isso mesmo, muito bonito essa parte aí. Interessante, né? Então eu fiz esse anexo aqui, gente, para auxiliar um pouco sobre a explicação do Alexandre, tá? Pelo menos para eu conseguir entender, porque esse tema é um tema difícil, né? E o que a gente está trazendo aqui é algo assim, eu busquei ligar mais as questões do que temos de conteúdo do Espiritismo, né, para a gente entender o que está sendo trazido, né, totalmente diferente, né, de uma análise mais no campo, né, da medicina, da biologia, da psiquiatria, enfim, né? Então, por isso que eu trouxe aqui essas informações para a gente enriquecer aqui o entendimento. Então, vamos lá, voltando, né? Glândula da vida mental, então acorda as nossas forças criadoras, né? Está ligado ali, né, na puberdade, esse desenvolvimento das glândulas sexuais e das questões criadoras em geral, né? E continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos. E esse ponto que ele vai falar lá mais para frente, olha. Freud interpretou-lhe o desvio quando exagerou a influenciação da libido no estudo da indisciplina congênita da humanidade. Essa parte aqui, claro, isso pode falar melhor para a gente, tá? Essa interpretação do Freud, né, como o Freud ele foi fantástico na sua análise, né, na sua produção, né, na sua contribuição, né, para a psicologia, né, ele teve algumas barreiras que ele não conseguiu transpor, né, porque, por exemplo, né, se não inserirmos ali a vida do espírito em múltiplas existências, algumas formas de explicá-las vão ficar restritas a uma existência só, né? E por conta disso, né, eu não sei se foi só apenas por conta disso, né, como o Alexandre está falando aqui, ele exagerou um pouco da influenciação da libido, né, como se o desejo sexual estivesse ligado a praticamente todas as questões, né, das nossas indisciplinas, como ele colocou aqui, né, esse congênito aí é comum, né, da humanidade. Se você me permite, Luiz, o Freud, a gente deve muito a ele, justamente pelo que está escrito aqui. Interpretou o desvio da glândula quando exagerou na influenciação da libido. Então, ele, naquela época, ele deve ter sido intuído ou preparado para a tarefa, ele nos deu uma ideia, mas ele exagerou na libido. Então, tudo para ele era vinculado ao sexo, né? Tudo. Então, até a relação maternal. Mas nos ensinou muito, porque foi através dessa percepção dele, da mãe, do filho, ter uma questão, né, uma atração sexual pela mãe, né, complexo de Édipo, e entre outros, que hoje nós lidamos com naturalidade com as relações, né, que se dão de formas diferentes nas famílias. E depois veio Jung, que trouxe uma parte bem mais sofisticada, porque ele já entrou, ele era um médium, então ele trouxe uma percepção bem mais sutil. E, por último, nós temos, além de outros, né, estou falando só dois, o Frankl, né, que ele, sim, trabalha o sentido da vida.
Eu acho que eu estaria mais de acordo com a doutrina espírita, mas é muito pouco falado e muito pouco estudado. Mas, ainda assim, a gente deve muito para o Freud, com todas as distorções, quem somos nós para falar isso, né? Mas o que nós tivemos que aprender com ele para hoje a gente respeitar, né, as relações da forma. Se a gente entrar na questão da reencarnação, a gente vai pensar, poxa, mas por que o filho não pode ter atração, se numa outra vida ele pode ter sido o marido, o noivo, o namorado apaixonado, não é? Então, ele não pensava em nada disso, mas ele alcançou maravilhas para todos nós. Desculpe, falei demais. Não, que isso. É para isso mesmo, gente. Então, enquanto no período do desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse cinto importante do corpo perispiritual pré-existente, a epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo. Entretanto, há que retificar observações. Olha que interessante, né? Então, do ponto de vista das reencarnações, gente, a preparação para uma nova vida, né, a pineal, a epífise, ela faz um papel importantíssimo de frear, né, de segurar ali, né, essas manifestações, né, sexuais normais de toda criatura, para que, né, se tenha o início, né, de uma nova encarnação no novo corpo, né? Então, por isso que ele fala aqui do corpo perispiritual pré-existente. Né? Então, o que ela faz? Ela realmente faz isso, ela freia, né, para a gente ter, né, uma reencarnação, né, um preparo ali, né? Inclusive é um preparo muito interessante, veremos isso no capítulo 13 dessa obra. É um capítulo muito extenso, muito interessante, que a gente vai estudar. Né? Então, ela faz, né, esse freio, né, esse ajuste, né, ele adormece, né, o nosso psiquismo, e a questão do esquecimento da encarnação, tudo, ele não cita aqui, né, mas poderia até fazer parte, né, ela casa bem com a explicação que ele dá aqui né, no restante do capítulo. Né? Então, ele faz esse freio nessas manifestações para a gente ter uma preparação para fazer um novo início. Né? Por isso que ele fala aqui, ó, há que retificar observações. Então, vamos ver a retificação dele. Aos 14 anos, aproximadamente, média, né, gente? De posição estacionária, quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no homem encarnado. Então, aí que ela recomeça a funcionar no homem encarnado. Olha que interessante, informações do instrutor Alexandre, né, gente? Então, perto ali da nossa puberdade, né, nessa idade aí que vai variar, né, um certo tempo, né? Mas, em média, colocou aqui, né, 14 anos, né? Então, ela o quê? Estava freando os instintos, então o que ela faz? Ela começa a liberar, né, essa parte do instinto sexual, e ela passa, aí sim, as suas atribuições essenciais, recomeçando a funcionar em nós, quando reencarnados. E olha como é que é a explicação, olha, o que representava controle é fonte criadora e válvula de escapamento. Então, ele só adormecia, né? Ela faz uma função de quê? De adormecer, de deixar em estado latente essa função, né, criadora, né? Como uma válvula que se fecha ali, chegando num certo tempo, né, no desenvolvimento de uma nova encarnação, ela abrindo ali, deixando, né, voltar aquilo que somos. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico
e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Olha que interessante, gente. Então, ela reajusta seu conserto orgânico, essa modificação do corpo que vai acontecendo nessa fase da vida, né? E junto dessa modificação do veículo, né, de expressão do corpo, vem junto, né? Ela reabre os mundos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas noutra época, que reaparecem sob fortes impulsos. E a expressão da André Luiz, né? Achava-me profundamente surpreendido. E olha que interessante, né, gente? E casa certinho com o que a gente observa realmente, né? É uma fase ali, por isso que é uma fase tão conturbada, de tanta dificuldade, né, para se situar no mundo, né? Para entender quem você é de verdade. Luiz, com licença, só falar uma coisa que eu acho importante, porque aqui falou 14 anos, mas, como você mesmo falou, é uma idade flexível. Sim. As meninas, a gente percebe muitas meninas com 9, 10 anos, elas já estão vivendo esse processo. Porque talvez evolutivamente, né, seja um processo evolutivo, talvez aí algumas pessoas dizem que é por causa da alimentação, estímulo, né? Estímulos também visuais, enfim. Mas a questão é que, na verdade, como ele fala assim, se abre a mundos maravilhosos das sensações, ainda está um pouco distante de todos nós a gente abrir esse mundo, porque a gente não vive ainda as sensações de um modo mais puro, né? E o estímulo sexual é muito forte. Então, na verdade, é uma fase de prova, né, para os jovens, né, os adolescentes, né? Sim, ele começa a ver aquilo tudo, né? E ele não tem ainda, é como se ele tem que ser bem estruturado na família, encontrar apoio, quem for da doutrina, nesses aspectos, especialmente os sexuais, né? Para que ele siga o caminho que ele escolher, mas com os fundamentos, né? Sentindo isso de maravilhoso, que da maior parte das vezes, vem mais como uma prova, né? Porque é preciso que haja a retidão, né? Para não haver o desequilíbrio. A interpretação assim que eu apreendi desse maravilhoso que o Alexandre está falando é a questão da maravilha que né, a capacidade de sentir. Acho que foi nessa linha que eu entendi. Né? Não, eu também, mas na reprodução, por exemplo, se não houvesse isso, como é que ia ter, né? A questão sexual aqui, ela é um tema mais secundário dentro da explicação toda, né? Isso. A questão sexual, ela faz parte de um processo, mas interessante para a gente perceber com o funcionamento da nossa jornada evolutiva frente às encarnações sucessivas. Né? A gente tem uma oportunidade de estar sempre recomeçando. Né? Só que chega nessa fase, né, como aqui também está falando, né? Reabre esse mundo todo. Aí é que a gente vai lidar, né, com essa questão toda. Né? É dito que até os 7 anos a encarnação ela se consolida. Né? A gente está até os 7 anos de idade, a criança vive mais, né, no mundo espiritual do que no mundo dos encarnados, né? A partir dos 7 anos, ela, né, como se ela pousasse os 2 pés ali na terra mesmo, né? E quando chega, né, nessa fase da puberdade, né, em que abre, né, que acontece essa mudança corporal e abre-se também, né, tudo aquilo que a gente é, do ponto de vista emocional, como ele está falando, olha, recapitulação da sexualidade, inventário de suas paixões vividas noutra época,
né? É Que forte, aparece né? sob forte impulso, né? Que vem como um vulcão, né? Aquela explosão de hormônio e junto sabe, com tudo aquilo que foi represado, né? Nos seus 10 ou 14 anos, né? Vamos colocar mais ou menos nessa média. Né? Interessante, né? Isso. Interessante. É um vulcão, feito você falou, né? É. A gente que já está. Você já viveu isso há menos tempo Sim. que eu, mas eu também vivi. Eu vejo hoje, assim, quando eu converso com um adolescente ou um neto meu, né, que está começando a entrar nessa fase, a gente começa a perceber o jeito da pessoa muda. E porque vem junto, essa recapitulação, ela realmente existe. De vivências, aí escolhem determinados tipos de arte para assistir, ou para fazer, ou para desenvolver, Sim. ou para estudar. É muito interessante. É o reaparecimento mesmo do que somos, né? Começa a reaparecer, né, quem somos realmente nessa fase. Início, né? Isso. Interessante, né? Muito interessante. Fim do intervalo que impusera a exposição do ensinamento, Alexandre continuou. Ponto interessante também, né, Alexandre? Ele deu ali um material denso para o André Luiz digerir e ficou esperando, né? Ele né, pegar aquela informação ali e processar, né? E ele continuou, olha. Ela, né, a glândula, dirige, né, do presidir, né? O presidente, ele preside, né, ele dirige, né? Ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Então, ela dirige os fenômenos nervosos das nossas emoções, né, a emotividade em geral, no perispírito. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras, na sequência de lutas, pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha vestida. Eu até peguei esse entrever aí, que dá uma palavra não muito usual, né? E ela casa o sentido certinho ali, né? De ter uma ideia, né? De sentir, de pressentir, de prever, né? Prever o que? A grandeza das nossas faculdades criadoras, aí colocando, gente, mais no âmbito né, desse centro, né, de força genésico como uma faculdade criadora, de criação, não só, né, criação né, de novos corpos, né, não só de gametas, né, a gente está falando aqui daquela parte que a gente viu ali, dos centros de força, né? Essa inspiração, essa fonte, né, de capacidade criadora mesmo, pois somos co-criadores. E isso faz parte, né, do nosso potencial, da nossa capacidade. E é até um tema que a gente vai ver ele na semana que vem, porque não vai dar tempo. E o Alexandre ele vai entrar justamente aqui nesse ponto. Deus meu, exclamei. E as glândulas genitais, onde ficam? Né? Aí vem, né, o André Luiz, ele ficou, né, admirado, né, com as informações ali que eram totalmente novas para ele, né, e lembrou, né, e as glândulas genitais? O instrutor sorriu e esclareceu. São demasiadamente mecânicas para guardarem os princípios sutis e quase imponderáveis da geração. Então, gente, ele coloca, né, o Alexandre aqui trazendo, né, as glândulas genitais como algo muito mecânico, que é uma célula que, né, que gera, que produz o gameta ali, que fica preparado, né, para ser utilizado. Simples assim, né? Porque o que elas são muito mecânicas para guardar, né, esses princípios.
acham-se absolutamente controladas pelo potencial magnético de que a epífise é a fonte fundamental. Então, as glândulas genitais estão totalmente subordinadas, absolutamente controladas pela força magnética que a nossa glândula pineal emite, que ela é fonte. As glândulas genitais segregam, né, separam, né, os hormônios do sexo, mas a glândula pineal, se me posso exprimir assim, segrega hormônios psíquicos ou unidades força que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Ele pôs até entre aspas aí, né, gente? Ele está, né, criando um termo ali, né, por isso que ele fala até, né? Se me posso exprimir assim, né, ele está criando algo que para nós leitores, né, termos aí fazer uma vaga ideia do que ele está falando, né? Mas o principal a gente consegue pegar, né, que é o quê? A ascendência da epífise sobre, né, esse mundo, né, de emoções, por isso que ele falou que ela é a glândula da vida mental, né, e dirige também, né, as glândulas genitais, né, os hormônios sexuais, né, e ela, né, comandando, né, e segregando hormônios psíquicos ou unidades de força. Os cromossomos da bolsa seminal, aí no caso, né, do homem, não lhe escapam à influenciação absoluta e determinada. Olha que interessante. Então, a nossa vida mental impacta diretamente na qualidade dos nossos gametas. E outra, olha só, a gente não tá, o início da análise não foi feito todo em cima, né, de um médium em serviço ativo. Olha a importância do equilíbrio sexual / emocional, né, para os médiuns em geral. Olha a consequência que é um desequilíbrio nesse campo, né, para um trabalhador. Não é? Vai ligando, né? Alexandre fez um gesto significativo e considerou: no entanto, não estamos examinando problemas de embriologia. Limitemo-nos ao assunto inicial e analisemos a epífise como glândula da vida espiritual do homem. Então, ele chama de volta para o assunto central, né, do estudo, né, porque o André Luiz ele ficou curioso, né, sobre se ela estava ligada, a glândula pineal ligada, né, com as glândulas sexuais, né, como é que funcionava ali. Ele ficou curioso, né, aqui está explicado, gente, né, ela tem ascendência direta, ela controla, né, e ele pede aqui, né, não voltemos, né, ao assunto da glândula pineal como a glândula da vida espiritual do homem. A gente tinha falado da vida mental, né? Vida espiritual, para a gente ver a importância da mente, né, na vida do espírito. Né? A mente na vida do espírito é tudo. Né? A perna, é o braço, é tudo. É a mão, né? A mente controla e realiza. Dentro de meu espanto, guardei rigoroso silêncio, faminto de instruções novas. Ele, espantado, né, né, ali muito recebendo essas informações, né, bem algo que ele nunca tinha visto, né, e esperando novas instruções que veremos na sexta-feira da semana que vem. Ok, pessoal? Bom que fechou aqui, né, no tema inicial e a gente consegue aqui, né, dar continuidade, né, numa segunda parte que ele vai trazer mais informações aqui sobre esse tema. Ok, pessoal?